alegria grande estarmos aqui estudando a doutrina dos Espíritos. Vamos continuar o livro dos Espíritos, estamos no capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no mundo corporal, né? E mais especificamente, hoje vamos estudar a influência. Já estudamos bastante a influência, mas sempre tem algo a mais, né? Kardec gosta de esmiuçar um pouquinho para a gente. Então, hoje, mais especificamente, os acontecimentos da vida, onde a gente sempre tem algumas dúvidas, né? Eu tirei aqui da página. Vamos lá. Todas as vezes que estudamos influência, né, intervenção dos espíritos no mundo corporal, a gente não pode esquecer da questão 27 do livro dos Espíritos, né, onde Kardec explica para a gente, tem dois elementos na natureza, o espírito e a matéria. E Deus, acima de tudo, Deus é o nosso Criador, né, a inteligência suprema. Então ele separa de uma forma didática para a gente entender e depois ele junta tudo, né? Na verdade, está tudo junto numa coisa só, que somos nós e Deus. Mas temos que separar para entender essa intervenção, a gente precisa didaticamente separar. E ele colocou o fluido cósmico como princípio material, porque é matéria que a gente não vê, mais sutil, mas está dentro do quadro do princípio material ali, está juntinho. Então ele fala para a gente que ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel intermediário entre o espírito e a matéria. Então, é necessário esse intermediário para fazer essa ligação entre duas coisas tão diferentes, espírito e matéria. E ele fala também essa ação do espírito de poder produzir uma infinita variedade de coisas das quais conheceis apenas uma parte pequena, né? Aí a gente começa a ver a nossa condição. Por que não podemos saber? A gente não gosta de não poder saber, a gente gosta de saber de tudo. E Deus não tem segredo para a gente. Só que algumas coisas ainda estão separadas pela nossa condição ainda evolutiva. Então não tem nada escondido. É isso tudo aí e mais alguma coisa que a gente ainda não tem condição de saber, de entender. Saber até a gente pode saber, mas a gente vai saber e vai fazer o que com esse conhecimento? Então a gente tem que entender primeiro as coisas básicas, para depois a gente entender todas as coisas que acontecem no universo. Então isso aí é básico para a gente entender a influência dos espíritos no mundo corporal. Então, a gente colocou de uma forma bem singela, vamos dizer assim, né? Na nossa visão material pequena ainda, mas que dá para a gente entender um aquário, né? Os espíritos falam que a gente está como se fosse um aquário, mergulhados no fluido cósmico universal, que é a matéria, de lá de anterior a gente viu, né? Então ali nós vemos animais, as plantas, o homem, vemos algumas construções e o mundo em que vivemos. Só que a gente tem a ideia desse mundo espiritual à parte, né? A gente acha, durante muito tempo a gente aprendeu assim que é uma coisa à parte, né? É uma coisa lá, mas esse lá é aonde? Como que é? E a gente precisa melhorar esse raciocínio nosso justamente para a gente entender a interação dos espíritos nesse mundo material. O mundo espiritual está aqui, junto da gente, como está ali na figura, interagindo, todo mundo interagindo uns com os outros, de uma forma equilibrada no comando de Deus. Porque Deus ele tem a lei natural, a lei maior. Bom,
Então, ele fala para a gente assim, um mundo espiritual que interpenetra o mundo físico, interage com ele, influencia-o ao mesmo tempo em que recebe as suas influências. Então, nada está parado. Tudo está agindo, em movimento, em constante mudanças. Isso na cabeça da gente é um pouquinho complicado, porque a gente fica assim, tá tudo certinho na minha vida, né? Tá tudo dentro do controle. O que é estar dentro do controle? É estar tudo certinho de acordo com o que eu penso, mas amanhã ou daqui a pouco, quando sairmos daqui, pode ser outra coisa. Então a gente precisa começar a abrir o nosso pensamento, nossa mente, para entender essa comunicação dos espíritos, ou seja, essa interação do mundo espiritual com o mundo corporal, para a gente poder entender. Então, o que nos diferencia é o padrão vibratório de nossas energias, que varia de acordo com o estado espiritual em que estamos. O que vai diferenciar esse mundo do outro? Estamos todos juntos. O que a gente pode ouvir através da sintonia ou não. Porque uns ouvem e outros não. Justamente por causa da sintonia. Então, não tem nada difícil. É simples, mas a gente precisa pegar esse simples e colocar. Kardec coloca para a gente nas questões do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai entendendo. Então, a primeira questão, a 525, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida. Ponto. Tudo que acontece na vida da gente, os acontecimentos normais da nossa vida, os espíritos exercem influência? E eles respondem sim, certamente, né? Justamente pelo que vimos agora. Os espíritos vos aconselham, mas nunca agem fora das leis da natureza. Eu juntei as duas respostas, a 525 e a 525A. Né? A 525A, ele ainda vai mais fundo, além dos pensamentos, tem uma ação direta na realização das coisas. Quer dizer, aí até então a gente sabe que os espíritos influenciam pelo pensamento, mas eles têm uma ação direta nas coisas da matéria. Essa pergunta 525 lá. Sim, mas eles não agem fora das leis da natureza. Bom, aí o que acontece? Os espíritos superiores são obedientes às leis de Deus. Eles sabem, eles estudam e eles são obedientes. A gente tem dificuldade de entender essa obediência. Muita dificuldade. Então, o que acontece? Eles nos influenciam aconselhando, né, dialogando, normalmente, naturalmente, aonde a gente estiver. Né? Não é isso que acontece? A gente aprendeu lá no aquário, está tudo junto. A gente ouve ou não. Às vezes a gente entende ou não, mas é um processo natural. E vai depender essa escuta do nosso adiantamento moral, do nosso entendimento das leis de Deus. Porque a gente quer saber da lei, mais ou menos, né? Tem hora que a gente foge muito da lei. Porque a lei vai, com a gente entender a lei, a gente vai ter que mudar. Então a gente foge um pouquinho da lei. Então, de que adianta os espíritos estarem lá? Cara, isso assim, aconselha, vai para cá, vai para lá. E eu já estou em outra sintonia com outra coisa. Coisas materiais, coisas que me dão prazer, coisas que eu gosto. Eu até sinto assim lá no fundinho, parece ter uma voz falando alguma coisa. Não é nada demais, não. Mas eles estão sempre junto da gente, nos ajudando, principalmente os espíritos protetores. Né? Bom, então os espíritos têm ação sobre a matéria quando há conveniência. Eles agem, podem agir diretamente, sim, ou indiretamente, através dessas sugestões. Como eles agem diretamente?
são os espíritos responsáveis pelas coisas da natureza. Eles agem e podem e têm a permissão de Deus para agir, mas dentro da lei. Tá? São os espíritos responsáveis, preparados, estudados para exercer esta função. Eles podem agir diretamente? Pode. E diretamente e indiretamente, assim, dessa forma. Eles têm essa permissão, desde que não desviem da regra geral da lei de Deus. E eu coloquei bem grande, porque a gente adora, né, essa palavra. No meio espírita, então, essa palavra é desse tamanho mesmo, do jeito que eu coloquei. Ah, mas eu tenho meu livre-arbítrio, né? Então, os espíritos começam a explicar para a gente. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos deve se manifestar somente por fenômenos extraordinários. Bom, então a imaginação da gente é muito fértil. E a gente começa a deturpar uma ação que é natural, a gente já desvia através da nossa imaginação, de uma forma equivocada e de uma forma que nos convém. Por quê? Porque eles já têm aquela roda traçada, direitinho, e a gente é que imagina as coisas. Então ele fala assim: desejaríamos que nos viessem ajudar por milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica, mas não é assim. E porque sua intervenção nos é oculta, o que fazemos, embora a sua cooperação nos parece muito natural. Então, vamos lá, vamos recordar. Milagre. Está no livro Teologia Espírita, de Palhano. Daniel já até riu, porque foi ele que me disse, é ótimo. Tudo que a gente quer saber, dessas coisas assim, vai lá. Teologia Espírita é muito bom. Então ele diz lá: milagre, maravilhoso, coisa admirável de se ver. O ato divino, mas ali eu encaro o milagre como um ato divino, mas como um desvio das suas operações naturais e consideradas normais. Então eu acho que Deus vai mudar, vai dar um jeitinho na lei, né? E o misticismo é a disposição para crer no sobrenatural. Então os espíritos cansam de falar para a gente: não existe sobrenatural. Existe o que a gente ainda não entende, mas fora da lei não está. Aquilo ali ainda não é permitido, ou eu não alcanço, ou eu não entendo, mas não é sobrenatural. Então a nossa tendência de levar as coisas para o milagre é muito forte, gente. Porque é aquilo que eu não consigo explicar, entender, né? Na hora ali, não. A ação, nossa, é um fenômeno extraordinário que eu chamo de milagre. Mas não é milagre, porque ninguém vai dar jeitinho na lei de Deus. Por isso, o convite de Miramês, para a gente estudar a lei de Deus. Estudando a lei de Deus através da doutrina espírita, nós vamos entender a maioria das coisas. Aquilo que a gente ainda não consegue entender, mesmo estudando a doutrina, porque acontece com a gente. Às vezes a gente lê repetidamente as coisas e não consegue entender. Aquilo não entra na nossa mente. Acontece? Acontece. É porque eu sou diferente dos outros? Não. É porque aqui, naquele assunto, eu ainda tenho algum bloqueio, eu ainda tenho uma dificuldade, mas eu posso estudar outros. Vamos estudar outros, enquanto aquele eu deixo de lado. Daqui a pouco, a proporção que eu for caminhando moralmente, eu vou pegar aquele assunto de volta e falar assim: não era tão difícil como eu pensava. Mas naquele momento eu não entendia. Então a gente desiste muito fácil, porque a gente não entende, porque a gente não consegue explicar, né? Então ele fala dos exemplos, né? Duas pessoas que se encontram. O acaso? Será? Pode ser e pode não ser. Normalmente não é, justamente porque
estrada, passar por um determinado lugar, às vezes uma propaganda, uma coisa que você estava pensando, é pensamento, gente, é fluido. Tudo está envolvido nesse magnetismo humano, o magnetismo do fluido que existe, que a gente viu anteriormente. E também chamar a atenção por um determinado ponto. Às vezes os espíritos nos focam aquele determinado ponto para a gente olhar para aquilo ali e deixar o resto de lado, porque aquilo ali é importante para a gente. Sempre, gente, pensando na justiça e na bondade de Deus. Porque sem a gente pensar na justiça e na bondade de Deus, a gente não consegue. A gente vai colocando um monte de obstáculo em cima do nosso pensamento, da nossa mente, e a gente vai embolando tudo, não consegue. Aí Kardec, nas questões depois dessa, tem mais 2 exemplos. Ele cita 3 exemplos. Vamos lá agora do exemplo. Né? A gente já estudou o básico, agora vamos ao exemplo. Aí ele pergunta: uma pessoa deve morrer de uma queda na escada, né? Aí os espíritos vão lá, influenciam essa pessoa para subir a escada se quebra e ela cai e vem a acontecer o que estava previsto na lei. É assim? Os espíritos perguntam: como é que é? É assim que acontece? Claro que não, porque eles não vão pular uma coisa que está na lei, uma coisa que está prevista. Eles podem intuir para que eles subam a escada já está com problema, tem probabilidade de quebrar e ele então cai. Mas já tem todo o planejamento, mas eles não podem agir sobre uma escada boa e forte. O que acontece se agir sobre uma escada boa e forte? Eles estão anulando um processo que é natural da lei. Então a gente faz confusão nesses acontecimentos que são milhões, esse é apenas um dos exemplos. Ele fala: bom, o rapaz ali que está subindo a escada, felizinho da vida, nem sabe o que vai acontecer. Se por expiação esse homem tivesse que morrer assim, os espíritos iriam inspirar o pensamento de subir nessa escada e não na outra que está boa, que por ser velha se quebraria com seu peso e sua morte teria lugar por um efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre. Para a gente poder entender o que acontece naturalmente. As sugestões são sutis, são naturais e está dentro do cabimento. Como disse o Nagai no Conto de Medicina Espiritual: se estiver dentro do cabimento, está tudo certo. Vai acontecer da maneira que escolhemos, da maneira que planejamos, se estiver dentro do cabimento. O que é estar dentro do cabimento? É estar dentro da lei. Porque ninguém vai dar jeitinho na lei, muito menos os espíritos que querem o nosso bem, querem o nosso progresso e a nossa felicidade. Não vão dar jeitinho. Então, fazer surgir num determinado momento um acontecimento inesperado, de uma escada boa, ele caiu de quê? O que aconteceu? Mas também ele pode ter escorregado, tá? A escada pode estar boa e ele ter escorregado. Também pode acontecer? Pode. Só que a gente, ao buscar as explicações da lei de Deus dentro do nosso mundo material, a gente sempre dá uma voltinha. A gente nunca vai direto. Gente, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele escorregou? Será que ele estava com um sapato que escorregava? O que aconteceu? Quando a gente vai verificar o que aconteceu, a gente já vai para o lado do fenômeno. Esse é o nosso erro, né? E ele cita mais 2 exemplos, né? A questão 527 é um outro exemplo. Bom, tomemos um outro exemplo em que o estado natural da matéria não seja importante. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Ele se refugia sob uma árvore, o raio brilha, explode e o mata. O
os espíritos puderam provocar o raio e dirigi-lo até ele. Olha só, os espíritos provocaram para que o raio caísse naquela determinada árvore que o homem estava abaixo da árvore para acontecer o que tinha que acontecer? É essa a pergunta. E os espíritos respondem que é a mesma coisa nesse caso, né? O raio atingiu a árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza, que fosse assim, não foi dirigido para a árvore. O raio não foi dirigido para a árvore, porque o homem estava debaixo dela. Ao homem sim foi inspirado o pensamento de se refugiar debaixo da árvore em que o raio deveria cair. Porém, a árvore seria atingida, estivesse o homem debaixo dela ou não. Para a gente simplificar mais e entender mais. E por falar em raio, eu estava procurando sobre os raios, né? E vi uma pesquisa, né? São 130 mortes por ano no Brasil. A gente acha que é só lá, né? No sertão, não sei aonde, mas a situação é séria. Por quê? Porque muitos trabalham no campo, né, na lavoura, e isso acontece com bastante frequência aqui no nosso país. Então, 130 mortes por ano. Tá? É bem maior do que a gente imagina, porque a gente fica às vezes imaginando, né? Vou dar uma pesquisada. E Miramês fala que esses processos são processos de despertamento das criaturas. São milhões de acontecimentos a todo momento. Esses são alguns exemplos, né? Por quê? Para quê? Não sabemos, mas normalmente, às vezes é para dar uma sacudida nas pessoas, para pararem para pensar na lei, porque a gente se afasta muito da lei e a gente se torna infeliz por nossa própria culpa, porque todas as vezes que nos afastamos, ficamos infelizes. A lei de Deus aconchega, a lei de Deus nos faz enxergar mais, a lei de Deus nos torna homens melhores, né? Entende melhor todos os acontecimentos, né, da vida, né? E por a gente foge por uma questão de orgulho, por uma questão de deixar de lado essas coisas. Eu não quero parar para pensar nessas coisas agora, nesse momento, enfim, seja lá qual que for, né? E às vezes a gente precisa levar uma sacudida. E a outra situação, na questão 528, é sobre a bala perdida, né? Que todo mundo comenta bastante, né? Na verdade, a bala não é perdida, ela não está perdida. Eu até coloquei aquele slide ali, mas é uma brincadeirinha, né, gente? A bala não tem pensamento assim, né? É só uma brincadeirinha, porque ela não vai pedir, ai meu Deus, por favor, me desvie da bala. Não é assim. Uma vez disparada, ela segue o seu curso, né? O que acontece? Os espíritos podem ajudar? Sim, inspirando a pessoa que vai ser atingida a se desviar. Ou, ao contrário, a pessoa que disparou perder um pouco o rumo da coisa. Ou algum processo nesse sentido. Mas uma vez disparada, ela vai seguir seu curso, né? Para a gente não achar que tem jeitinho nas coisas. Tivemos até um caso, dia 1º, né, o Caio, de 8 anos, estava acontecendo um julgamento no Fórum de Bangu, né, onde alguns bandidos, vamos dizer assim, alguns espíritos comprometidos ainda com a lei, tentavam tirar os que estavam sendo julgados. O processo não tem nada a ver com esse menino Caio. O menino estava saindo da sua escolinha de futebol e foi atingido. Agora, sexta-feira, né? Ele veio a desencarnar e também o PM Alexandre, também que estava envolvido na situação. Mas o Alexandre ainda estava, né, ali no combate, na coisa, ninguém esperava, era um julgamento, por mais que tivesse policiais protegendo, ninguém ia imaginar que as pessoas iam invadir o fórum. E a bala atingiu o menino Caio de 8 anos, né? Então, isso é realidade da nossa vida, é acontecimento da vida,
é diário, é todo dia, toda hora acontece, a gente vê na televisão e às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, né? Um ente querido, querido ou não, conhecido ou não, são os acontecimentos da vida que a gente consegue minimizar nossa dor com o entendimento da vida, né? E aí, na questão 529, Kardec pergunta: o que se deve pensar nas balas encantadas de algumas lendas que atingem fatalmente um alvo? Pura imaginação. Voltamos à questão das lendas, do milagre, né? Eu vou ler para vocês o que é lenda. O que se deve é pura imaginação. O homem adora o maravilhoso e não se contenta com a maravilha da natureza. Lenda é uma narrativa fantasiosa. É aquilo que deve ser lido, histórias, narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos sobrenaturais. Voltamos ao sobrenatural, que dentro da lei, está tudo dentro da lei, né? Essas lendas vão se modificando através do imaginário popular. Então, a proporção que a evolução chega, que o mundo, né? Mesmo aquelas lendas antigas já vão sendo contadas de uma forma mais, vamos dizer, de acordo com o mundo que a gente vive, né? Então, ainda faz parte dessa imaginação nossa. E Miramês nos recomenda. Bom, se a gente gosta de apreciar, né? Se a gente gosta de adorar assim, o maravilhoso, de ver que a maravilha é maior do que o nosso corpo humano. Quem já estudou fisiologia sabe, né? E quem não estudou também entende alguma coisa, sabe de alguma coisa. Eles funcionam, né? Todos os órgãos, todas as células correm para atender um comando de uma feridinha, de uma coisa qualquer. Olha só que coisa linda. Se a gente gosta, a gente tem que apreciar as coisas de Deus, o maravilhoso, a natureza, né? O planeta em si. Se a gente for parar para imaginar e para olhar, a gente vai ver maravilhas à vontade. Mas a gente não pode direcionar o nosso pensamento para o maravilhoso e ficar no maravilhoso, sem viver os acontecimentos da vida que estão, o tempo urge, ajudando-nos uns aos outros e a nós mesmos crescendo como pessoa, como espírito, evoluindo, gente, a lei do progresso, né? Então, essas balas encantadas nada mais é do que maravilha. Bom, aí ele vai para a questão dos espíritos levianos e zombeteiros, né? Na escala espírita, a gente sabe os vários graus dentro das nossas imperfeições, né? Existem a classe dos espíritos levianos e zombeteiros. Podem criar pequenos embaraços, aborrecimentos, que atrapalham nossos projetos e confundir nossas previsões. Eles podem fazer isso. Em uma palavra, são autores das chamadas pequenas misérias da vida humana. Criam um monte de confusão, um monte de aborrecimento, atrapalhos. A gente já acorda, faz um projeto, já é outro. Eles têm influência nesses acontecimentos, que eu acho que dentro dos acontecimentos é o que mais acontece na vida da gente. E os espíritos, eles se satisfazem em causar aborrecimentos que são provas para exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando não conseguem nada. Da mesma forma que a gente tem o nosso objetivo ao acordar, eles também têm um objetivo, né? Mas se eles não encontram possibilidades de nos aborrecer, né? De nos indignar, às vezes, o que eles vão ficar fazendo ali, se eles têm um objetivo, né? E se a gente for também se preparando para o dia, a gente começa o dia como? Orando, pedindo a Deus por aquele dia, né?
né? A gente tem uma rota a seguir. Mas se porventura não for aquilo que eu estou programando, que Deus me abençoe, me indua, para eu na hora mudar a direção da coisa de uma forma mais eficiente, né? E aí eu vou seguindo o rumo do dia. Agora, aborrecimentos, isso é normal na vida da gente, inquietações, preocupações, né? E tudo mais. Bom. E aí a gente acusa aos espíritos todas as nossas decepções e tudo o que acontece. Esse é o nosso erro. Porque a gente precisa parar para analisar o que está acontecendo com a gente. Naquele momento em que aconteceu alguma coisa. Vamos imaginar. Será que, tudo bem, os espíritos têm essa função de causar esses aborrecimentos, mas será que não foi o meu descuido, por exemplo? Porque às vezes eu sou totalmente descuidado, não ligo para nada, não ligo para as coisas, não me organizo e eu acuso os espíritos de um descuido que foi meu. Às vezes eu sou muito esquecido, né? Eu esqueço tudo, gente, esqueço tudo para trás. Aí esqueço isso, esqueço aquilo. Tudo bem, né? Será que foram os espíritos que fizeram eu esquecer? A gente precisa se analisar primeiro. Não, eu levantei, eu fiz tudo certinho. Esqueci. Tudo bem, todo mundo esquece. Não só os esquecidos. Aqueles também que não esquecem, às vezes esquecem. Naquele dia. Mas eu vou acusar aos espíritos que estão ali de uma classe parecida com a minha, de alguma coisa normal, natural que acontece comigo. Tudo. Aí eu vou sempre parar para pensar mais nas coisas externas do que nas coisas internas. Aí acabou o dia, eu vou pensar, gente, eu sou muito relaxado mesmo, né? Deixei tudo para trás, olha só. Então, parei. Vou começar a organizar minha vida. Vou tomar um rumo, vou fazer isso, fazer aquilo. Acabou. Eu direcionei meu pensamento por uma coisa que é certa. Eles podem vir novamente me influenciar? Podem, mas eles já vão influenciar de uma outra forma, porque já não vão encontrar aquela sintonia que eles querem. Então, quem vai se educar? Nós. Nos educando, educamos também os nossos acompanhantes, não é assim? Quem está ao nosso lado? Se são os espíritos siberianos, eles vão se educar também. Porque eu vou tentar ser mais organizada, mais cuidadosa, mais obediente, mais disciplinada e por aí vai. Tem um monte de coisa aqui. Os melindres, as dúvidas. Ai, tem dúvida de tudo. Não sei como escolher. Não, a partir de hoje, ninguém muda do dia para a noite. Mas eu vou fazer um esforço de detectar primeiro, para depois eu partir para mudar. E na 530A eles perguntam, bom, essas inquietações, esses aborrecimentos, é uma coisa pessoal, ou seja, uma animosidade pessoal, ou é unicamente pelo mal, pela malícia, pelo prazer de causar constrangimentos? As duas coisas. Pode ser uma coisa pessoal? Sim. E pode também ser uma coisa geral, que naquele momento calhou-se em você. Mas não é uma coisa específica. Porque senão a gente fica, igual o caracol, rodando no mesmo pezinho. E aí, a 531, ele pergunta se a maldade dos que nos fizeram mal na terra se extingue com a morte. Muitas vezes sim, graças a Deus, né? Pode ser que sim e também pode ser que não. Quando sim, eles reconhecem a sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente continuam a nos perseguir com persistência, se estiver nos desígnios da providência, para continuar a nos provar.
O planeta não é de provas e expiações, gente. Não é a nossa morada linda? Pois é. Precisamos ser provados até para a gente poder caminhar. É aquilo mesmo? Eu consegui, eu venci aquilo, então eu vou ser provado. Como que eu vou ser provado? De acordo com as coisas que eu vou fazendo e vou caminhando. O que a gente não pode é desistir. Porque a gente desiste na primeira contrariedade. Não saiu do meu jeito, pronto. Está fechado. Firma não. Cadê a perseverança? Né? Isso aqui eu faço sempre do mesmo jeito, mas existem outras formas de fazer a mesma coisa, você que não sabe. Outras pessoas fazem aquela mesma coisa, dá o mesmo resultado, mas fazem de outra maneira. Se ela veio até você, você vai aprendendo, vai. E os espíritos estão aprendendo, gente, assim como nós. Nós não estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, no mesmo mundo, interagindo uns com os outros. Se a gente aprender, eu vou estar ensinando a quanta gente, né? E se eu for ensinar, olha só, melhor ainda, se eu vou estudar para eu poder aprender. Quem está aprendendo mais aqui? Eu que estudei. Vocês também junto comigo. Aí vocês saem daqui, encontram as pessoas e vão comentar sobre esses acontecimentos, assim, eu aprendi hoje isso e aquilo, olha que legal. Não vai ser bom? Todo mundo vai aprender ao mesmo tempo, mas não da mesma forma, até porque o nosso entendimento não é igual. Porque a nossa educação moral, a nossa evolução moral não é igual. Então, mas isso não importa. Importa que estamos a caminho do progresso. E depois ele pergunta para a gente terminar: e aí, como é que a gente dá fim nisso? Nessa influência, nessa malquerência, como é que a gente faz? Como é que Deus ensina a gente a fazer? Orar, né, gente? Orar por eles e retribuir o mal com o bem. Acabarão por compreender seus erros. Além disso, se vos colocardes acima de suas maquinações, eles cessarão, vendo que nada ganham com isso. Então, para terminar, eu vou ler o Evangelho aqui, no capítulo 12, referente a essas questões, para a gente fechar com essa noção do que a doutrina espírita faz com a gente. O milagre, mas o milagre da educação moral, né? Esse é o verdadeiro milagre. O milagre da educação moral, onde eu vou tirar e colocando coisas novas, conhecimentos novos, me educando. Aquilo que eu fazia, que eu achava que era certo, para mim não é mais, porque eu aprendi que eu devo fazer de outra forma. Gente, não tem nada demais nisso. Então ele fala assim, no capítulo 12, item 6, em relação aos inimigos desencarnados. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Olha que lindo isso, gente. Então a doutrina conduz a gente a não incriminar, não julgar, e sim conduzir. Da mesma forma que nós estamos nos conduzindo para o bem, um esforço danado, gente. Conduzir-se para o bem, os nossos acompanhantes também estão sendo tratados, principalmente num ambiente como esse, totalmente preparado pelos Espíritos para o nosso tratamento. E com o nosso tratamento, os nossos queridos também serão agraciados com esse amor, por que não? Né? Que a gente tem esse pensamento de que esse bem-estar, esse amor tem que ser só para a gente, não. O amor de Deus se espalha por tudo quanto é lugar. E esses irmãos que neste momento estão equivocados, eles vão se conduzir para o bem também. Não adianta só livrar do mal, tem
Então, que Jesus possa nos abençoar durante essa semana, nessa reflexão do livro dos Espíritos.